O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Prezados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, capítulo 8 de São Mateus, Jesus ensina o que é necessário para o verdadeiro discipulado. Nós temos aqui dois exemplos de discípulos, possíveis seguidores de nosso Senhor. Um é um mestre da lei, um escriba, e o outro é um dos discípulos, não um dos 12, mas outro discípulo de Jesus. E o primeiro, o escriba, um pouco tão arrogante, e até mesmo nós fazemos a mesma coisa como ele faz e como Pedro também fez, Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. E Jesus, de repente, começa a falar que o seguimento vai apresentar dificuldades para aqueles que querem seguir verdadeiramente o Cristo. E Jesus então diz: As raposas têm suas tocas e as aves têm no céu os seus ninhos. Duas coisas, As raposas têm suas tocas e as aves têm no céu o seu ninho. Alguns autores compreendem que Jesus fazendo essa comparação, é que as raposas, por viver nas suas tocas, elas não querem viver um caminho reto. Então, não querem seguir verdadeiramente as coisas que é correta. E as aves do céu têm o seu ninho, porque tão orgulhosos, um sinal de tão vaidosos subir tão alto. E Jesus então fala: Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o que nós devemos aprender com esses dois discípulos, Os dois querendo seguir, fazendo a vontade de Deus. Nós, cristãos, queremos seguir, mas não queremos seguir ao ponto de assumir verdadeiramente a cruz da nossa vida. O outro não diz mestre, o outro discípulo fala Senhor. E ele, não tão arrogante, só pede uma coisa para Jesus: Senhor, permite-me que eu enterre o meu pai. Mas Jesus fala para ele: Segue-me e deixe que os mortos enterrem os mortos. Poderíamos pensar que Jesus é tão insensível assim? Jesus não deixa nem que o filho enterre o seu pai? Mas Jesus sabe que muitas e muitas vezes nós, com a intenção boa, não queremos assumir verdadeiramente o seguimento dele. Uns tempos atrás eu meditava a questão do primeiro mandamento. Na prática, se nós perguntarmos para todo cristão,
Você ama a Deus acima de todas as coisas? A maioria vai dizer: sim, Padre, eu amo a Deus acima de todas as coisas. Mas quando esse mandamento é colocado em prática, o mandamento não se torna mais em primeiro lugar. O amor de Deus, o amor para seguir nosso Senhor, parece que se torna, na prática, a última coisa que os cristãos seguem. Mas na teoria, se perguntar: você ama Deus acima de todas as coisas? Sim. Mas nós devemos pedir a graça de Deus para colocar em prática o que nós sabemos. Se eu quero amar a Deus acima de todas as coisas, na prática, eu devo aprender a amá-lo. Jesus dá o exemplo desses dois querendo segui-lo. Porque muitas vezes nós queremos seguir a Cristo, mas nós não estamos tão dispostos a deixar as coisas. Quando um vocacionado entra no seminário, a primeira renúncia que ele deve fazer, é com alguns pertences, mas a renúncia mais dolorosa para ele são os familiares que não terá tanto contato, terá um pouco de contato, mas aos poucos ele deve aprender cada vez mais a fazer essa renúncia. Isso não só para um vocacionado, isso não só para um padre, mas todo cristão. Jesus falou para o discípulo: deixe que os mortos enterrem os mortos, porque ele sabia que depois que enterrasse o pai, ele deveria fazer outras coisas. Deveria ver a questão da herança, deveria ver a questão do consolo dos familiares. E Jesus sabia que isso dali poderia perturbar cada vez mais o coração daquele homem. Nosso Senhor, Ele quer que nós o sigamos, não porque precisamos, Ele precisa de nós, mas porque o caminho dele é o caminho mais seguro. Nós estamos terminando o mês do Sagrado Coração. Tenhamos a coragem de entregar aquilo que nos é tão caro para seguir Jesus. Aquilo que você ainda está tão apegado, que Jesus pede e pede e pede. Entregue ao coração dele e fala: Senhor, a quem eu irei? Só tu tem palavras de vida eterna. A minha vida eu entrego a ti. Se o Senhor pede que eu seja verdadeiramente um cristão, que eu deixe tudo, aquilo que não me faz crescer, até mesmo aquilo que pode gerar vaidade dentro do meu coração, eu entrego, Senhor, porque no teu coração essa entrega gerará vida verdadeiramente dentro do meu coração. Tenhamos a coragem de seguir a Jesus. Não sejamos como as raposas, que se escondem nas suas tocas, e nem tanto as aves que fazem os seus ninhos nos céus, para não se elevar o nosso coração arrogante a Deus. Mas sejamos discípulos humildes, verdadeiramente, querendo assumir as nossas cruzes, querendo assumir as nossas dificuldades, para seguir o bom Jesus, o bom pastor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.